no versículo de Romanos 8,18, o apóstolo Paulo compartilha uma perspectiva reconfortante sobre o sofrimento e a esperança futura. Ele escreve: porque considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Essas palavras oferecem consolo e encorajamento para aqueles que enfrentam dificuldades e provações. Para entender plenamente o significado desse versículo, é importante contextualizar a época em que Paulo escreveu suas cartas aos Romanos. Ele vivia em um mundo onde os cristãos eram frequentemente perseguidos e enfrentavam adversidades extremas por causa de sua fé. Paulo mesmo experimentou muitos sofrimentos e provações ao longo de sua vida, incluindo prisões, espancamentos e outras formas de perseguição. No entanto, mesmo diante dessas dificuldades, Paulo mantinha uma perspectiva de esperança e confiança em Deus. Ao afirmar que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória futura que nos aguarda, Paulo está reconhecendo a realidade do sofrimento humano, mas também apontando para uma esperança que transcende as circunstâncias presentes. Ele está nos lembrando de que, embora possamos enfrentar dificuldades e tribulações nesta vida, esses momentos de angústia são temporários em comparação com a eternidade que nos espera na presença de Deus. Essa perspectiva de esperança e confiança é um tema recorrente nas Escrituras. Em Salmos 35, por exemplo, lemos: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo. Essas palavras nos lembram que, embora possamos passar por tempos de tristeza e dificuldade, a alegria e a restauração vêm pela manhã. Essa é uma imagem poderosa da esperança que temos em Deus, mesmo nas situações mais sombrias. A promessa de que a glória futura não pode ser comparada com os sofrimentos atuais também nos desafia a mudar nossa perspectiva sobre o sofrimento. Em vez de ver o sofrimento como algo negativo e sem propósito, somos chamados a reconhecê-lo como parte do processo de transformação que Deus opera em nossas vidas. Como Paulo escreve em 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Essa visão transformadora do sofrimento nos ajuda a encontrar significado e propósito mesmo nos momentos mais difíceis. Quando enfrentamos desafios, podemos confiar que Deus está trabalhando em nós e através de nós, moldando-nos à imagem de Cristo e preparando-nos para a glória eterna que nos aguarda. Isso nos dá a força e a esperança necessárias para perseverar, mesmo quando nos sentimos fracos e desanimados. Além disso, a promessa de que a glória futura não pode ser comparada com os sofrimentos atuais também nos encoraja a manter nossos olhos fixos em Jesus. Como o autor de Hebreus escreve em Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Jesus é nosso exemplo supremo de como enfrentar o sofrimento com esperança e confiança em Deus. Ele suportou a cruz por causa da alegria que lhe foi proposta, confiando no plano soberano de Deus para a redenção da humanidade. Ao fixarmos nossos olhos em Jesus, somos capacitados a suportar os sofrimentos desta vida com fé e coragem, sabendo que Ele é nosso companheiro constante em meio às adversidades. Em última análise, a promessa de Romanos 8,18 nos lembra que o sofrimento não é o fim da história. Por mais intensas que sejam as nossas lutas e tribulações nesta vida, elas são apenas temporárias. A glória futura que nos aguarda na presença de Deus é incomparavelmente maior do que qualquer coisa que possamos enfrentar aqui na Terra. Essa é a fonte final de esperança e consolo para todos os que confiam em Deus e permanecem fiéis a Ele até o fim.